Rapaziada, aí após a especulação do Pogba no Corinthians está gerando muitas discussões entre os jornalistas. Alguns jornalistas estão falando aí da situação financeira do clube que não tem condições para trazer o Pogba. Já o apresentador Neto falou que isso tudo é apenas dor de cotovelo. Vamos mostrar tudo isso aqui agora no vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Vamos direto para o vídeo, ouvir aqui a opinião dos comentaristas sobre a situação financeira do Corinthians e essas contratações. Se liga aí no vídeo. Ficaram zangados comigo quando eu falei, o Memphis Depay é um ótimo jogador, mas não é para o bico do Corinthians nesse momento da sua história. E não é. O Corinthians está vivendo uma vida que não é dele, uma vida que ele não tem condição. Isso é uma mera constatação. Uma dívida de 2,4 bi, segundo o último número divulgado por poderes do próprio clube. Vai bater quanto ao final desse ano? 2,5? Né? Imagina, gente, que loucura. Onde isso vai parar? Então, assim, não vou dizer nem que é preocupante. É um cenário meio desesperador. E o pior é que isso nem se reflete em grandes conquistas. Porque o Corinthians não ganha nada de relevante, além de um paulista, desde 2017. Então, o exercício que o Corinthians deveria fazer é olhar para o rival, para o Palmeiras, e ver o que o Palmeiras ganhou de 18 para cá, quando começou um período de jejum de títulos do Corinthians. Tá? Títulos além do Paulista, quero dizer. Esquece o Campeonato Paulista. Veja o que o Palmeiras ganhou de 18 para cá. Tá? E veja o que ganhou o Corinthians. Veja o que aconteceu com o Palmeiras e veja o que vive fazendo o Corinthians até hoje, mesmo com troca de gestão. Imagine você, torcedor, se você pagasse todo mês a conta de luz, de água, condomínio, IPTU, tudo com atraso. Vai sair mais caro. O cara faz a conta, eu gasto tanto de condomínio, tanto de água, tanto de IPTU, tanto da escola do meu filho, tanto do plano de saúde, mas você paga tudo com meses de atraso, fica muito mais caro. Você atrasa o cartão de crédito, putz, você tá morto, cara. Disparou. Então essa tem sido a vida do Corinthians nas finanças. Agora o mais bizarro é que, apesar disso tudo, esse tema ele fica em plano secundário. Essa cifra do Perrone aí, gente, isso dá mais de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. É muito dinheiro. Isso é um negócio que, cara, não dá para ser assim. Não é possível que tantos torcedores fechem os olhos para isso. Não é possível que tantos torcedores se iludam dessa maneira e ainda fiquem com raiva de quem toca no assunto. Eu, como estou andando, porque pensa torcedor, eu vou continuar falando do assunto. Isso não é pro mal do clube, não. É pro bem do clube. Não é possível, cara. Onde vai parar? Onde isso vai parar? Corinthians só procura o devedor, para quem ele deve, né, o credor, quando o cara entra na justiça. O Corinthians só pagou qual foi o jogador que entrou lá que deu fair play financeiro, que deu fair play financeiro? Balbuena. Só procurou o Balbuena porque o Balbuena fechou a possibilidade do Corinthians contratar e descrever jogador. Só por isso. Procurou agora o empresário porque ele bloqueou a grana, o Corinthians não entra, aí vai lá e paga. Então o Corinthians só paga quem entra no pau contra o Corinthians e começa a ter uma influência negativa nos movimentos ali. Cerca, não posso gastar, não posso comprar, não posso escrever, eu não tô recebendo porque vai direto pras mãos do cara que eu tô devendo. Só assim que o Corinthians se mexe. E aí ele fica pensando em contratar jogadores de impacto. Em relação ao Pogba, o que eu sei é que ainda o Corinthians não conversou com ele da mesma forma que conversou com o Memphis. Mas ele já aceitou jogar no Corinthians. Exato. Não, então, eu vou passar tudo o que eu sei e aí a gente discute sobre isso. E não tem proposta do Corinthians para com ele. E nem ele conversou ainda em relação ao que acontece, se vai vir ou não. Mas ele abriu uma perspectiva e aí vem as dores de cotovelo, vem os caras que choram e os caras que ficam revoltados que o Corinthians não tem dinheiro e não tem mesmo e pode contratar o Pogba. Muitos que tem, não tem condições para fazer isso. Ó, o Flamengo não quis contratar o Ronaldo Fenômeno, 4 meses treinando na equipe do Flamengo. O Corinthians foi lá com o Andrés e contratou ele num papel de guardanapo. E foi uma das maiores contratações da história do Corinthians que o Andrés Sanches fez. Essa é a verdade. E a gente não pode deixar de falar a verdade. Doa quem doer e quem vocês acreditar. E aí, o que o amigo meu falou lá da França? Que realmente que ele é amigo do Memphis e que ele abriu perspectiva, até pelo aquilo que aconteceu com ele. Na Juve, a condição, Ele pode jogar só a partir de março. Exatamente. E aí,
o que acontece? Tem duas empresas. Uma empresa, que é a Fatal Model, que quer fazer uma permuta com você, Veloso. Então a Fatal Model, que é acompanhante, eles têm muita bala. E eles se propuseram num e-mail, pro Corinthians. O Corinthians viu tudo certinho, mas tem outra também. Tem outra empresa, que essa eu não posso falar, porque é uma informação que pediu sigilo pra mim. Que tá interessado, sim, em contratar o Pogba. Olha que loucura. É muito louco isso, porque um time que não tem grana, um time que dificuldade. Sabe salário? Não sei ainda, Veloso, mas eu vou ficar sabendo. Eu vou ficar sabendo. Agora, para essa empresa, por exemplo, Fatal Model, vamos lá, que seja 3 milhões, mais ou menos igual ao do Memphis. Esses caras têm, velho. Porque a verdade é o seguinte, o Corinthians não conversou com ele, não teve conversa de Augusto, de Fabinho, com ninguém com ele. Mas o interesse de duas empresas em relação a querer trazer esse jogador pra cá, mas a vocês que aí, como é que pode? Morde o cotovelo. Então é isso aí, rapaziada. O Mauro César falou da situação financeira do Corinthians, que não é muito boa. O Casagrande também falou aí sobre a questão de que os jogadores acionam a justiça para receber. E o Neto falou aí que é dor de cotovelo da imprensa. Então, na minha opinião, se as empresas querem pagar o jogador, se eu fosse presidente do clube, eu aceitaria. Porque se vier algum BO de salário atrasado e tudo mais, vai cair para cima da empresa, que é quem se responsabilizou pelo contrato. Porém, tem uma questão que é importante, que é a que o Casagrande falou, que é a questão do fair play. Caso o jogador ele acione a justiça, aí corre o risco do clube ficar sem poder contratar, ficar sem poder inscrever jogadores. É complicada essa questão. Mas, se eu fosse o presidente do Corinthians, se tem uma empresa que se responsabiliza para pagar o salário do jogador, eu traria sem problema nenhum, se o jogador quisesse vir, claro, né? Então a empresa que ia se responsabilizar, o Pogba, eu acredito que ele pode sim vir para o Corinthians, caso o Corinthians consiga fechar aí o contrato com essas empresas, mas tem essa questão aí também que o Casagrande falou que é complicado. Caso a empresa ela não cumpra com o papel dela, por mais que vá cair para cima da empresa aí o processo e tudo mais, mas também vai prejudicar o clube porque vai entrar a questão do fair play, que ele não vai poder contratar jogadores por um determinado período, não vai poder inscrever jogadores em competições. Tem essas duas questões, né? Então é um caso que é para sentar, analisar se a empresa realmente é séria, se tem condições de pagar o contrato. Um exemplo foi o caso do Suárez no Grêmio. O Grêmio ele não tinha dinheiro para pagar o salário completo do Suárez e teve uma empresa que entrou como sócio ali que pagou o restante do salário. Então, durante todo o tempo que o Suárez ficou no Grêmio, sempre recebeu certinho o salário, foi embora com todos os direitos, tudo certo. Então, se a empresa ela for séria, rapaziada, dá para o Corinthians tentar sim trazer o Pogba, manter o Memphis aí, que ele já tem contrato também com outra empresa que ajuda a pagar o salário do Memphis. Então depende muito da empresa. Se essa empresa que eles falaram aí for uma empresa séria, que tem condições de pagar, se eles têm um faturamento muito alto, dá para trazer o Pogba e manter o Pogba e o Memphis. Agora, se for uma empresa que queira apenas ganhar mídia e não cumprir com o contrato dela, aí vai prejudicar o clube. Então é um negócio que é para se analisar bem antes de assinar aí o contrato. E eu acredito que o Pogba também ele está interessado em vir jogar no Brasil. E é isso aí, rapaziada. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês concordam aí com o Mauro César, que essa vida que o Corinthians está tentando levar não é uma vida que condiz com a realidade dele. Se vocês concordam com o Neto que é apenas dor de cotovelo, se vocês acham que deveria sim trazer o Pogba ou se era melhor tentar pagar as dívidas antes para lá no futuro poder fazer um clube aí mais forte, como é o caso do Palmeiras, do Flamengo, que enxugaram os gastos, pagaram as dívidas e hoje eles têm um poder aquisitivo muito alto. O que vocês acham aí, rapaziada, da opinião de Neto, de Mauro César e do Casagrande? Deixem aí nos comentários a sua opinião também. Não se esqueça aí de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima.